Bom dia, meus irmãos. Concluindo o livro, a carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Acho interessante, ele menciona aqui que eles estão inteirados com precisão a respeito da volta de Jesus. Ou seja, eles têm conhecimento correto a respeito disso. E nós também precisamos lembrar de conhecer bem a Bíblia, conhecer bem essas doutrinas para o fortalecimento da nossa fé. Veja, ele fala da necessidade de vigilância. Verso 6: Não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ele está alertando os irmãos para a necessidade de vigiarmos. E vigiar é o ato de estar atento com o que acontece ao redor. É um estado de vigilância. Por quê? Porque tem muitos perigos, porque tem uma luta espiritual, porque nós mesmos somos tendenciosos para o pecado, para o esfriamento, para o distanciamento de Deus. É por isso que a Bíblia fala tanto que nós precisamos orar e vigiar, né? Orar e vigiar, estar atento, buscar a Deus, orar, ler a Bíblia, buscar santidade, comunhão, participar na igreja, congregar, cumprir a nossa missão. Por que tanta insistência da Bíblia para que nós nos envolvamos com isso? É porque a nossa tendência realmente o descanso, é aquilo que é fácil. Então, se deixar por nossa própria conta, a gente acaba enfraquecendo e esfriando na fé. Então, meus irmãos, é necessário esforço para se manter firme. Ele traz alguns preceitos finais agora. Verso 12: Vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor. Então, fala sobre o respeito às autoridades religiosas. Isso eu acho assim, é de suma importância, né? Há um princípio de autoridade nas Escrituras, e não apenas nas Escrituras, mas em toda a vida. Os filhos precisam obedecer os pais, os professores. Numa igreja, Deus estabeleceu professores, líderes de ministério, diáconos, presbíteros, pastores, são autoridades que, conforme está dizendo aqui, precisam ser respeitadas, tidas em consideração, tá? Verso 14: Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos e ser longânimos com todos. Longânimo é aquele que tem paciência com todos, né? A gente precisa ter paciência.
Verso 15: evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Muito cuidado com a vingança. Você que me ouve, o ser humano tem uma tendência vingativa. Se alguém fala mal de você, aquilo ferve o seu coração e você quer dar o troco. Está no coração pecador do ser humano. Muito cuidado, porque vingança não é de Deus, não é bíblico, pelo contrário, né? Verso 16: regozijai-vos sempre, manter sempre uma atitude de alegria. Verso 17: orai sem cessar, é estar sempre numa atitude de oração, falando com Deus, tendo comunhão, pensando no Senhor. Não é aquela oração formal o tempo todo, mas em tudo que você estiver fazendo, você vai lembrando de Deus, vai falando com Deus, vai mantendo a sua comunhão com Deus, né? E orar sem cessar dá a ideia de que não é apenas na questão do tempo, mas é de ter uma constância. Por exemplo, orar sem cessar. Ora todo dia, né? Que seja pouco, mas que seja todo dia, né? E isso significa orar sem cessar também, tá certo? Verso 18: em tudo dai graças. Tem um coração grato a Deus. Verso 19: não apagueis o espírito. A Bíblia fala de não entristecer o espírito, não apagar o espírito. É no sentido de não ir contra aquilo que é a vontade do espírito. Não significa que apagar o espírito seria tirar o espírito de Deus de você, o Espírito Santo, que ele está falando aqui, olha, com letra maiúscula, né? Não tem como nós tirarmos o Espírito Santo de nós. Deixar isso claro: todos aqueles que foram salvos foram selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada permanente. Então, essa história que alguns dizem por aí, a pessoa é convertido, mas aí ela entrou em pecado e aí ela perdeu a salvação, perdeu o Espírito Santo. Isso não existe. Isso é um contrassenso, é contrário ao ensinamento bíblico. Tá? Então, se o Espírito Santo é o selo, e esse selo foi ministrado por Deus, quem garante a salvação é Jesus Cristo, e o Espírito Santo é só a presença dele ali, então não pode ser perdido. Então, apagar o Espírito é no sentido de contrariá-lo, de fazer aquilo que é contrário à vontade do Senhor. O pecado provoca isso. Verso 20: não desprezei as profecias. Profecias, na linguagem do Novo Testamento, é a palavra de Deus, a Bíblia. Verso 21: julgai todas as coisas, reterde o que é bom. Verso 22: abstende-vos de toda forma de mal. Amém. Ainda na leitura de hoje, tem o primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses. Ele está só fazendo uma introdução aqui, né? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Aleluia. Amém, queridos. Vamos parar por aqui e vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra. Dai-nos sempre tua graça. Sustenta a tua igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais.